Olá! Chegamos ao quarto passo, certo? Então estamos quase lá, chegando na hora da prática. E aqui é prática mesmo. Eu vou te ensinar a fazer a tubulação. Aliás, a primeira aula da prática vai ser sobre como fazer os eletrodutos de uma forma artesanal, dar as curvas, fazer os S, tudo na mão, certo? E depois disso, vamos fazer toda a nossa sala. É uma aula para você fazer qualquer residência. E você, os outros 3 passos saiu na aula de ontem, está aqui nos cards. E esse 3D aqui, você sabe fazer? Não sabe? Quer aprender a fazer 3D? Veja aí nas playlists também que está saindo da Escola de Elétrica da Construção. Já chamou teus amigos para participar desse curso ou aprender na Escola de Elétrica e da Construção? Vamos lá, vamos juntos, vamos em frente até a elétrica industrial. Muito bem, minha amiga, meu amigo, vamos para o quarto passo. Se você não viu os outros 3 passos, você vê o vídeo de ontem, está aí, ó. Daqui a pouco você vai ver aí nos cards, passando curso residencial e predial, certo? Aí você vai olhar todos os vídeos passados. Mas a aula passada dos 3 primeiros passos você precisa para poder desenvolver um bom trabalho na bancada depois. Vamos lá então para o quarto passo. Acompanhe comigo aqui no mouse. Dimensionamento dos cabos para depois dimensionar os conduítes. É uma coisa lógica, primeiramente você vai ter que dimensionar quais os condutores que você vai necessitar, se é 1,5, se é 2,5, se é 4 milímetros, se é 6 milímetros, certo? E quantos, depois aqui na seguida nós ainda vamos dimensionar quantos vão passar dentro de cada conduíte, para no final determinar qual é o conduíte, o eletroduto que você vai precisar na sua parede ou como nós aqui aparente, certo? Muito bem, conforme a instalação, a capacidade de corrente do cabo muda. Por isso é essencial consultar a norma, certo? Quantidade de cabos por circuito. Para continuar com o cálculo, precisamos saber se teremos 2 ou 3 cabos carregados por circuito. Por isso, utilizamos a tabela 46 da NBR 5410. Você já baixou a tabela da NBR 5410? Já está aí no seu arquivo para poder ter essas tabelas na hora da prática? Tabela 46. Você já mandou o seu e-mail por WhatsApp para mim mandar esse material todo que está sendo usado nas aulas para você? Tabela 46. Número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. Olha aqui, ó, esquema de condutores vivos do circuito. Monofásico a 2 condutores, fase neutro, 2 vai ser considerado fase neutro. Monofásico a 3 condutores, fase neutro e aterramento, vai ser considerado 2, fase neutro. 2 fases sem neutro, 2. 2 fases com neutro, 3. Aí as 2 fases mais o neutro. Trifásico sem neutro, trifásico com neutro. Tem um lembrete para ver aqui, ó, na NBR 5410 6.2.5.6.1. Você vê lá esse item que vai estar explicando corretamente isso aqui, certo? E vamos embora para o quinto passo. Então agora para o quinto passo nós vimos ali 2 ou 3 fios carregados, certo? Então o nosso vai ser 2 fios carregados. Agora nós, conforme a tabela 36, a gente vê o tipo de instalação que a gente viu,
o B1, e a temperatura máxima que ele pode, com a temperatura faz com que ele possa carregar mais ou menos corrente. Ó. A tabela 36 da NBR fala sobre as capacidades de condução de corrente em amperes para os métodos de referência B1. Aí nós temos o nosso condutor vai ser de cobre, isolação PVC, temperatura no condutor máxima de 70 graus, temperatura de referência do ambiente 30 graus centígrados no ar e 20 no solo. A temperatura é um fator muito importante, certo? Pois ela modifica a capacidade de condução de corrente do cabo. E nós temos a tabela de condução de corrente, certo? Temos aqui, ó, uma tabela de condução de corrente, aqui de umas marcas, ó. Pirastic, Antiflão, Sintenax, instalado em eletroduto, temperatura ambiente 30 graus. Aí nós temos aqui, ó, os fabricantes fornecem essas tabelas. Você vai comprar um cabo, você vai ver de que fabricante é esse cabo e qual é a correspondência dele com a temperatura. Exemplo aqui, ó, 1 milímetro, fase, neutro e terra. 2 condutores carregados 13,5 ampere e 3 condutores carregados 12. Nós vamos usar 1,5, 2,5. 1,5 fase, neutro e terra 17,5 ampere para 2 condutores carregados, que vai ser o nosso caso. E o de 2,5, 24 amperes para 2 carregado. E o de 4 milímetros, 32 amperes, fase, neutro e terra, certo? Tudo tem a sua tabelinha para seguir na hora ali da bancada, na hora que nós estiver instalando, passando o fio, eu vou relembrar vocês dessas tabelas, mas você tem que ter a tabela na mão para fazer as ligações, entendeu? Que você fez isso, você viu quantos condutores, você viu a capacidade de condução de corrente. Agora você vai fazer uma análise, o sexto passo, de fator de correção. Conforme a quantidade de circuitos passando no mesmo eletroduto. Quanto mais circuitos, maior temperatura. Quanto maior temperatura, menor a capacidade de corrente. Então, ó, conforme a quantidade de circuitos passando no mesmo eletroduto, mais ele esquenta, o que modifica a temperatura e influencia na condutividade dos circuitos. Quanto erro a gente vê aí nas casas superlotadas, os eletrodutos, tem uma margem que você vai ver a seguir que precisa ser respeitado. Para fazer esse ajuste, utilizamos a tabela 42 da NBR 5410. Mais uma tabelinha, você já viu a 33, a 36, a 42, certo? E tem mais ainda, e você precisa seguir a norma, ok? Conforme a quantidade, nós temos a tabela 42, certo? Referência, forma de agrupamento dos condutores. Em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutidos ou em conduto fechados aparentes, como vai ser o nosso. Então aqui, ó, conforme o número de condutores que vai passar dentro desse eletroduto, os condutores carregados que nós vimos na tabela anterior, tem essa margem aqui, ó, para nós fazermos a conta, certo? Para fazermos pelo fator de correção. Um condutor carregado é 1, 2, 0,80, 3, 0,70, 4, 0,65, 5, 0,60, 6, 0,57, 7, 0,54, 8, 0,52, 9 a 11, 0,50, 12 a 15, 0,45, 16 a 19, 0,41, menor ou igual a 20, 0,38. Então, e ainda nós não vamos considerar aqui
a queda de tensão, se é 1%, 2%, 3%, porque é residencial, então nisso não é considerado. Mas em frente nas nossas aulas, quando nós chegarmos em predial, nós vamos ter que considerar também essa questão, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. Fica agora no 6º passo, na próxima aula 7º, 8º e 9º passo, que é o último, e aí depois é a prática. E você vai colocar todas essas aulas ali comigo na bancada, passando eletroduto, passando fiação, montando as tomadas, montando os disjuntores, montando o quadro de distribuição, interruptor inteligente, interruptor comum, luminárias, tudo, enfim. Vou ensinar você, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ensinar você a como trabalhar com os eletrodutos. Hoje em dia as residências são muito exigidas eletrodutos aparentes, eletrodutos de cores. Lá botam eletrodutos cor-de-rosa, branco, amarelo, e tem que ser muito bem trabalhado, muito bem curvados, tudo um trabalho manual e eu vou ensinar você, ok? Se inscreve, seu like, passe para seus amigos, compartilhe e mande para mim via WhatsApp, que está aí na barra do vídeo, o meu WhatsApp, para você receber o material de estudo, ok? Até mais!